Meu nome é Juarez Marques Cardoso, sou geólogo, trabalho na Gerência de Recursos Hídricos no Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul. Faço mestrado profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, o Profiágua, pela Unesp, campus de Ilha Solteira. Vim falar para vocês um pouco sobre o procedimento para a regularização de poços no estado do Mato Grosso do Sul. Tudo inicia-se pela Lei Federal 9433 de 1997, a Lei das Águas. Ela tem como fundamento que a água é um bem de domínio público, a água é um bem natural limitado, dotado de valor econômico. Em situações de escassez, o uso prioritário é dessedentação animal e consumo humano. E a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação dos usuários, da comunidade e do poder público. Em 2002, surgiu então a Lei 2406, a lei estadual. Ela tem como finalidade assegurar uma disponibilidade de água, para as atuais e futuras gerações em questões de quantidade e qualidade de água. Promover uma prevenção e defesa contra eventos hidrológicos, esses de origem natural e origem causados pela intervenção antrópica, essa intervenção do ser humano na natureza. Além de incentivar a preservação, conservação e melhoria quantitativa e qualitativa das águas. Já em 2012, foi criado a Resolução CEMAC 05, que dispõe sobre os processos para cadastramento de usuários de recursos hídricos de domínio do Estado do Mato Grosso do Sul. Vou mostrar para vocês como seria feito esse cadastro de usuários. Essa seria a página inicial do IMASU, onde o usuário primeiramente vai vir aqui em Siriema, Sistema IMASU de Registros e Informações Estratégicas do Meio Ambiente. Onde através dele o usuário vai fazer o cadastro de usuário e posteriormente a sua declaração de uso de recursos hídricos. Primeiramente ele vem aqui em cadastro de pessoa eletrônica de pessoa física ou cadastro eletrônico de pessoa jurídica. No caso de pessoa física, essas são as informações básicas, de qualquer cadastro. Como já sou cadastrado, não vou preencher. E aqui seria um caso de pessoa jurídica. E para pessoa jurídica, o representante legal primeiramente tem que se cadastrar como pessoa física para depois se vincular ao cadastro de pessoa jurídica. Certo. Então, voltando à apresentação. Após fazer o cadastro de pessoa física ou jurídica, o usuário vai fazer o login no Siriema. Agora eu vou mostrar para vocês como seria o preenchimento da declaração de uso de recursos hídricos. Primeiramente, o usuário vai colocar o seu CPF ou CNPJ da empresa. O cadastro é totalmente
gratuito, pode ser feito por qualquer pessoa e não é necessário responsabilidade técnica. Essa seria a minha visão interna como técnico do IMASU. A visão do usuário seria essa. Ele vem em outros cadastros, Cadastro Estadual de Usuários de Recursos Hídricos, clique em Nova, para fazer uma nova declaração de uso. Só que como eu já tenho algumas aqui para mostrar para vocês, eu venho aqui em editar. Primeiramente o usuário vai colocar as coordenadas geográficas, se faz o uso da água, sim ou não, a fonte de captação, poço tubular ou poço manual, profundidade, diâmetro, depois a vazão de captação máxima instantânea, que é a vazão captada, as horas por dia de captação, né? E após ele vai colocar o tipo de finalidade de uso, que tem diversas finalidades de uso: consumo humano, dessalinização animal, irrigação, entre outras. No caso aqui é de consumo humano, onde tem que colocar a população atendida, os litros por pessoa e adicionar todos os meses, certo? Porém, existem casos que são dispensados de cadastramento. Esses seriam os casos de postos de monitoramento, que são dispensados de cadastramento e também da outorga. A outorga em si foi regulamentada pelo Decreto 3.990 de 2014 e a outorga é um ato administrativo mediante o qual o Poder Executivo Estadual faculta ao outorgado o uso de recursos hídricos. Ela tem por objetivo assegurar a quantidade e qualidade de água ao usuário, né? Estão sujeitos à outorga derivação e captação de parcela de água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive para abastecimento público ou insumo de processo produtivo, e também a extração de aquífero subterrâneo para consumo final ou algum processo produtivo. Já em 2015 surge a Resolução CEMAD 21, onde consta em anexo o Manual de Outorga. Manual este que estabelece procedimentos para requerimento de outorga, análise de processos de outorga e monitoramento das outorgas concedidas. Aqui seria uma imagem ilustrativa do Manual de Outorga. E vou começar a falar para vocês um pouco sobre a autorização para perfuração de poço aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Essa autorização para perfuração é totalmente online, via Siriema. A documentação exigida pelo Instituto Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul seria, um deles, o formulário para autorização de perfuração de poço, avaliação hidrogeológica preliminar, onde consta uma descrição da geologia local e uma descrição do aquífero, um projeto construtivo do poço, né, que é uma previsão. Esse projeto ele tem que ser feito conforme a norma, né, a NBR 12.212 de 1992 ou 2006, e o perfil geológico previsto, com descrição da litologia. Além de croquis de acesso ao empreendimento, a RT do responsável técnico, no caso é geólogo, engenheiro de minas ou engenheiro geólogo,
um comprovante de registro no CREA da empresa perfuradora e uma fotografia do ponto de locação do poço. Certo, aí após a solicitação de perfuração de poço, o usuário vai ter a sua autorização em mãos, depois da análise do técnico, e posteriormente ele vai solicitar o outorga de direito de uso de recursos hídricos. Para a solicitação de outorga de direito de uso de captação subterrânea, o usuário, em conjunto com o consultor, que no caso é geólogo, engenheiro de Minas ou engenheiro geólogo, após fazer o cadastro de usuários e após fazer a declaração de uso, ele vai fazer o login no Siriema. Vou demonstrar para vocês como fazer essa solicitação. Primeiramente, o usuário vai fazer o login no Siriema com o CPF ou CNPJ. Já feita a declaração de uso, ele vem em solicitações ao EMASUL, processos de outorga. Novo, sou requerente ou sou procurador. No caso, quando entra diretamente com o CPF ou CNPJ do usuário, do requerente, ele solicita sou requerente. O tipo de processo, ele vem em outorga de direito de uso de recursos hídricos, para quando ele já solicitou, já obteve, aliás, a autorização de perfuração do poço, e quando ele entra direto com a outorga de direito de uso, aqui no sistema é reconhecido como outorga de direito de uso empreendimentos em operação, para aqueles poços que já estão perfurados há bastante tempo. E aqui ele vai vincular a declaração de uso foi cadastrada, que foi declarada antes da solicitação. No meu caso não há declarações no meu nome, por isso não poderei demonstrar para vocês a parte documental. E a documentação exigida pelo Instituto Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul seria o formulário de outorga de direito de uso, o perfil litológico construtivo, teste de bombeamento com interpretação dos resultados, este teste na planilha 2. Outra documentação exigida é uma análise da água, essa análise físico-química e bacteriológica realizada por laboratório que é credenciado pelo EMASUL, segundo a resolução número 11 de 2015. Anotação de responsabilidade técnica, que no caso tem que ser geólogo também, engenheiro de Minas ou engenheiro geólogo. Ele tem que ser responsável pelo perfil litológico construtivo, teste de bombeamento e formulário de outorga. Um croquis de localização do poço do empreendimento e o croquis de acesso ao empreendimento. Esse croquis de acesso ao empreendimento tem que conter ponto de saída e de chegada ao empreendimento. Um relatório fotográfico de modo que seja possível visualizar a comprovação das obras complementares, onde consta o cavalete. No cavalete tem que conter a torneira para coleta de água no monitoramento, um tubo auxiliar destinado a medir os níveis d'água, que o nível estático e dinâmico, que o usuário também vai disponibilizar esses dados no monitoramento, que é uma das condicionantes da portaria da outorga dele, a laje de proteção, o hidrômetro e orímetro, o hidrômetro mede a vazão, o orímetro o tempo de bombeamento, uma cerca telada em torno do poço, abrigo de alvenaria para a proteção do quadro de comando e uma tampa com abas laterais para a vedação do poço. O procedimento de análise de outorga aqui no MS é totalmente online, pelo Siriema, onde o usuário vai anexar toda a documentação, o usuário junto com o seu responsável técnico, e aí
os técnicos do IMASU vão começar a analisar o processo dele através da parte documental. Após, os técnicos vão analisar a disponibilidade hídrica, né, a quantidade de água disponível para esse usuário e depois a eficiência do empreendimento, onde a quantidade de água solicitada pelo usuário deve ser a quantidade necessária para aquele tipo de empreendimento. Ou seja, não tem que ser mais nem menos, tem que ser a quantidade racional de utilização daquela água. Aqui seria uma imagem ilustrativa de como seria um poço bem adequado. A laje de proteção, o tubo guia, onde o usuário vai fazer as medições de nível estático e dinâmico para o monitoramento, o hidrômetro, o dispositivo para coleta de água, né, a torneira. Aqui a cerca telada mantém em torno do poço limpo, aqui com brita nessa foto. Aqui seria uma representação da cerca telada. Uma outra foto de como o poço deveria estar adequado, né, com hidrômetro, dispositivo para coleta de água, o tubo guia, a laje de proteção. Nessa imagem só faltou a cerca telada em torno do poço. Aqui seria uma imagem do hidrômetro, a casinha de alvenaria, onde consta o orímetro, que serve para medir o tempo de bombeamento, uma imagem ilustrativa da cerca telada e um outro procedimento para regularização dos poços surgiu através da Resolução 40, que foi criada, né, que teve como ideia surgida através da Câmara Técnica Permanente de Água Subterrânea. Depois, essa resolução foi passada para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Ela inicialmente era a Resolução 40, de 3 de outubro de 2016, e devido a modificações, foi mudada a data, foi para 23 de fevereiro de 2017. Ela estabelece critérios de uso de recursos hídricos subterrâneos considerados insignificantes. E são considerados insignificantes os poços em zona rural ou zona urbana não servida de rede pública, cujo volume seja igual ou inferior a 10 mil litros por dia. Poços manuais, independente da vazão ou profundidade, já são considerados significantes, mas não dispensados de cadastramento. Captações subterrâneas para satisfação de necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no meio rural, também são insignificantes. E para obter o significante, o volume máximo permitido é de 10 mil litros por dia, que é por propriedade ou empreendimento. Por exemplo, o usuário tem 3 poços. Se a somatória dos 3 poços ultrapassar 10 metros cúbicos, né, 10 mil litros por dia, daí ele deve fazer a solicitação de outorga para os 3 poços. Caso ele tenha 3 poços e a somatória tenha menos do que 10 mil litros por dia, os 3 são considerados significantes. Já esses poços, eles também devem ser adequados segundo as normas de construção de poços. E o usuário, após fazer a declaração de uso, deve anexar junto à sua declaração de uso um relatório fotográfico. No relatório fotográfico deve conter uma fotografia do cavalete, né, com um dispositivo para coleta de água. Em torno do poço deve conter uma laje de proteção. A área em torno do poço deve permanecer sempre limpa, cimentada ou forrada com brita, e também conter uma cerca em torno do poço. Muito obrigado pela atenção de todos. Para maiores informações, segue os meus contatos, onde consta também o meu ramal, o 3318-6140. Agradeço ao Instituto do Meio Ambiente Mato Grosso do Sul
em especial a Gerência de Recursos Hídricos, que me disponibilizou demonstrar um pouco do meu trabalho. Agradeço também ao Prof. Água. Grande abraço a todos, bom evento e boa noite.